Amém. Que noite linda, hein? Deus é fiel. Deus é fiel. Abra sua Bíblia comigo lá em 2 Reis, capítulo 13. Em nome de Yeshua. 2 Reis 13, 20. O nosso tempo está corrido. Tenho 3 horas para resumir em 10 minutos. Você crê que eu consigo? Eu não creio, não. Eu não creio que eu consigo resumir 3 horas em 10 minutos, não, irmão. Então, se eu passar um pouquinho, me perdoe. Quem achou, diga amém. 2 Reis 13, 20. Amém? Falta alguém? Todos acharam? Queria que você prestasse muita atenção nessa palavra hoje, querido. Porque desde o início, tudo que foi falado, tudo que o missionário falou, tudo que foi falado em cima desse altar, condiz exatamente com o que eu vou falar hoje. Amém? Então, tá tudo alinhado hoje. Hoje é um culto de alinhamento. Amém? E eu sou ousado em dar um tema para essa ministração hoje. É o que acontece quando eu encontro com a unção. Amém? Eliseu 13, 20. Eliseu morreu e o sepultaram em uma caverna. Ora, as tropas invasoras, a minha linguagem é um pouco diferente porque é judaica. Amém? Mas é tudo a mesma coisa. Eliseu morreu e o sepultaram em uma caverna. Ora, as tropas invasoras de Moabe costumavam fazer incursões anuais na terra, no início do ano. Certa vez aconteceu que, como eles estivessem sepultando um homem, viram uma tropa invasora. Então eles lançaram o corpo do homem na caverna onde Eliseu estava sepultado, e no momento em que o homem tocou os ossos de Eliseu, ele reviveu, ou ele ressuscitou e ficou em pé. Amém? Queridos, aqui conta a história de um grande profeta, conta um pequeno trecho do que aconteceu, e os personagens principais são 3 personagens: Eliseu, o homem que foi morto e os invasores de Moabe. Primeiro eu quero falar para você sobre Eliseu. Eliseu é um profeta da unção dobrada. A identidade dele é ser conhecido como o profeta da unção dobrada. Ele tinha a porção dobrada de Elias. Alguém já ouviu falar de Eliseu aqui? Amém. Então você está comigo. Eliseu é o profeta da unção dobrada. Ele pediu para Elias a porção dupla. Eu quero do seu espírito em porção dobrada. Eliseu tinha como Elias uma referência. Eliseu via em Elias uma referência de homem de Deus para ele. Elias era o pastor de Eliseu. Elias era o profeta de Eliseu. Elias era o homem que era o líder de Eliseu, que ensinava. Então Eliseu tinha Elias como referência. Amém? Então eu consigo entender que ter referências humanas é uma bênção. Ter referências humanas na terra é uma bênção. Eu estou te contextualizando a quem é Eliseu, para que você entenda a história. E Eliseu via em Elias esse líder a qual ele queria imitar. Então eu consigo aprender que ter referências humanas não é um pecado, como muita gente acredita. Paulo mesmo fala: sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Paulo estava dizendo: o mundo diz, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É ou não é verdade? Esse é o ditado do mundo, mas o ditado de Paulo é: faça o que eu digo e faça o que eu faço, e você vai ter sucesso. Faça o que o seu líder faz, me imitem e vocês vão ter êxito, vocês vão ter sucesso. Paulo tinha uma autoridade suprema para dizer isso, irmão, porque para o cara chegar e falar para uma multidão: ei, pode me imitar, pode fazer o que eu faço, pode falar como eu falo, pode andar como eu ando, pode fazer e me imitar direitinho, porque eu sou imitador de Cristo. Então, se você me imita, você imita Cristo. E Eliseu tinha essa referência no líder dele.
que foi um grande homem de Deus. Elias foi um cara absurdamente poderoso na presença de Jesus, poderoso em Deus. Elias mandava no céu e desmandava, irmão. Elias falou: ei, não vai chover durante 3 anos. Deus chegava: Miguel, fecha a torneira aí. 3 anos sem chover. A terra ficou escassa, não chovia, não tinha produção, não tinha nada. Então, Elias era um cara extraordinário. E Eliseu, eu quero que você entenda o tanto que Elias era uma bênção na mão de Deus, o tanto que o cara era usado por Deus. E imagina Eliseu com uma porção dupla desse espírito. Absurdo. Absurdo. E aqui a gente consegue identificar Eliseu, versículo 20, Eliseu morreu e o sepultaram em uma caverna ou em um túmulo. E a referência desse texto lá em cima é a morte de Eliseu. Ora, as tropas invasoras de Moabe. Quem era Moabe? Moabe é uma nação totalmente pecadora, uma nação totalmente imunda. Era um povo que veio da descendência de Ló. Ló, que era neto, que era sobrinho de Abraão. Abraão disse: cara, é o seguinte, nós somos muito ricos, nós temos muito gado, olha o tamanho, nós não podemos ocupar o mesmo espaço de tão grande que nós somos. Abraão era um homem extraordinariamente milionário, meu querido. Abraão tinha muitas riquezas, assim como o sobrinho dele. E eles decidiram se separar. Você vai para um lado, pode escolher, Ló, para qual lugar você quer ir. Ló olhou os pastos verdejantes, tudo bonito, muita água, e decidiu ir para lá. Que futuramente virou Sodoma e Gomorra, a cidade prostituta. Amém? Para uma outra ocasião fica esse ensinamento. Mas o que eu quero dizer é que Ló foi retirado, o anjo teve que ir lá retirar Ló, não vou entrar em contexto porque é muita coisa. Foi mandado retirar Ló e a sua família porque Abraão pediu a Deus. E a família de Ló, e Ló saiu com sua esposa, Ló saiu com suas 2 filhas, mas a esposa decidiu olhar para trás e virou uma estátua de sal. Mas eu não vou entrar em contexto porque, nosso tempo é corrido. E o que acontece é que as irmãs, as filhas de Ló, chegam para uma para a outra e falam: irmã, nós estamos aqui, o nosso povo morreu, não tem ninguém. E nós precisamos dar uma geração para o nosso pai. Daí foi gerado Moabe. Para que você entenda, não tem criança? Para que você entenda, houve um incesto entre o pai e as 2 filhas. Daí nasceu a geração de Moabe. Ou seja, Moabe é um incesto entre seu pai junto com as suas filhas. A filha mais velha falou: vamos embebedar nosso pai e eu durmo com ele esta noite e amanhã é você. E foi o que houve. Daí veio a geração de Moabe. Esses são os moabitas. Veio do puro pecado. E aqui na nossa palavra o que está dizendo é que todos os anos eles tinham o costume de invadir. A Bíblia fala, certa vez aconteceu... A Bíblia fala: ora, as tropas invasoras de Moabe costumavam fazer incursões. Incursões quer dizer irrupção de uma força militarizada em território estrangeiro, investida, ataque, invasão. Ou seja, Moabe, todo o início de ano, eles tinham o costume de o quê? Invadir a terra de Israel. O que um invasor quer fazer? O que uma pessoa que é inimiga quer fazer quando invade? Quer matar, quer roubar, quer destruir. Então aquele povo, todos os anos, os moabitas entravam naquela terra para destruir o povo de Israel. E a gente identifica um cenário aqui. Qual é o cenário, pastor? O cenário é um sepultamento. O cenário é: estavam sepultando alguém, estavam sepultando um jovem. A Bíblia não fala o nome dele, a Bíblia não fala a família dele, mas a Bíblia fala que ele estava sendo sepultado. Por algum motivo ele morreu, e por algum motivo era os familiares ou os amigos, mas o que a Bíblia diz é que ele estava sendo sepultado. E no momento doloroso, no momento de tristeza, houve um sepultamento e os invasores entraram naquele lugar para poder
fazer algo contra o povo de Israel, como costume, todo o início de ano ou toda primavera, toda entrada de ano, Moabe fazia essa invasão. E nada pior irmão, do que a gente estar passando por um problema ruim, um problema difícil, uma dificuldade, e acontecer algo pior ainda. Não deu tempo nem de sepultar, meu querido. Logo quando eles avistaram o inimigo, eles só pegaram, meu irmão, vamos vazar porque os caras estão vindo. Jogou o morto lá, não deu tempo nem de fazer velório, não deu tempo de jogar flor, não deu tempo de fazer homenagem, não deu tempo nem de chorar. Eu quero dizer uma coisa, irmão. Eu não sei qual o cenário que você está vivendo, eu não sei qual o cenário que você está passando. O que eu sei é que o Deus de Israel está com você. Amém? O que eu sei é que se você permanecer fiel, Ele permanecerá fiel com você todos os dias da sua vida. Amém? E diante de todo esse cenário, é o papel exato que o diabo faz: invadir. O diabo veio para matar, roubar e destruir, certo? Só que o principal motivo não é roubar sua casa, não é roubar seu dinheiro, não é destruir seu carro, não é nada disso. É roubar a sua família, é roubar a sua paz, é roubar a tua espiritualidade, é roubar o teu relacionamento com Deus. Então eu venho aqui hoje para neutralizar todo o mal da sua vida, em nome de Yeshua. Em nome de Yeshua, nenhum mal será contra você, irmão. Permaneça fiel, permaneça unido com o Messias, porque Ele sabe o que é melhor para você. O Messias tem o melhor para a tua vida, meu querido. E a Bíblia fala: sepultaram um homem, viram uma tropa invasora. Cuidado com o que você está enxergando, meu querido. Cuidado com o que você está olhando. Cuidado com o que você está emprestando os teus olhos. Isso às vezes pode te causar pavor. Aquele povo, ao tirar a visão do sepultamento, eles olharam para quem estava vindo, e isso trouxe pavor no coração. O papel do diabo é trazer pavor dentro de você, para que você abandone tudo que você está fazendo e fuja. O papel do teu inimigo é fazer você fugir do que você está fazendo. Eles começaram a fazer um sepultamento e não finalizaram o sepultamento. Eles começaram a homenagear, a fazer o sepultamento de um amigo, de um parente, mas o inimigo não permitiu que eles concluíssem. E um dos papéis do teu inimigo é esse: é não deixar você concluir o que você planejou, o que você projetou. Um dos papéis do diabo é justamente impedir que você conclua o que Deus colocou na tua mão. Não deixa nada tomar conta. Não deixa que o inimigo faça isso na tua vida. Permaneça unido com o Messias. Permaneça unido com Yeshua. Permaneça unido com o dono da sua vida. Permaneça unido, permaneça em um relacionamento genuíno com o teu Pai. O teu Pai é bom, meu irmão. Deus é um Deus bom, Deus é um Deus generoso. Mas lembre-se que Deus, Ele também corrige. Porque a Bíblia fala que Ele só corrige a quem Ele ama. Se você não está sendo corrigido pelo que você faz de errado, toma cuidado. Toma cuidado. A Bíblia fala que Deus corrige a quem Ele ama, missionário. Então, se Deus não me corrige, é porque tem alguma coisa errada. Existiu certo momento que Deus parou de corrigir Saul, porque Saul era um rebelde total. E simplesmente Deus tirou o Espírito Santo de Saul e colocou em Davi. Então, não permita que nada roube a tua paz. Não permita que o diabo estrague tudo aquilo que você começou, meu irmão. Termine. Não seja imparcial. Começou um projeto em Deus, conclua. Prometeu que vai fazer, faça. Prometeu que vai orar mais, ore. Prometeu que vai ler mais, ore. Prometeu que vai vir para a igreja. Continue firme, meu irmão. Continue firme, não desista. Isso aqui que nós estamos passando é um processo, e esse processo vai acabar. Amém? Maranata, a hora vem. Jesus está voltando, meu querido. Dê um aplauso ao Senhor, amém?
lançaram o corpo do homem na caverna onde Eliseu estava sepultado. Eliseu era o homem da porção dobrada. E no momento, ou seja, no instante em que o homem tocou os ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Será que o cara tinha bala na agulha, irmão? Será que Eliseu era um cara diferenciado? Jesus ressuscitou Lázaro, como o missionário disse. Lá em João 11:43, venha para fora, Lázaro. Jesus ressuscitou pelo poder da palavra. Eliseu ressuscitou apenas tocando nos seus ossos. Não significa que Eliseu é maior do que Jesus, não. A palavra ossos, é porque eu não anotei a palavra hebraica, mas significa essência. A palavra ossos significa essência. Ou seja, a essência de Eliseu era tão poderosa em Deus que até os ossos dele era carregado de tanta unção, irmão, que só do morto tocar no osso dele o cara reviveu. Sem Deus falar nada, sem ninguém falar nada. A unção de Elias era dar ordem ao céu, não chova. Miguel foi lá e tancou a torneira. Agora com Eliseu era só tocar no osso e o cara voltou à vida, mano. Só de tocar no osso de Eliseu, uma pessoa foi ressuscitada. Deus tem sua forma perfeita de trabalhar. Ele tem suas peculiaridades. Ele sabe de cada coisa. Eu não sei o que aquele homem fez para ter uma segunda chance de reviver. Eu não sei. O que eu sei é que ele teve um encontro com a unção. Não porque era Eliseu, mas porque o Espírito, a unção de Eliseu era tão poderosa, Eliseu estava morto. Se ele tocou nos ossos é porque a carne já tinha sumido. É verdade ou não é? Se ele tocou nos ossos é porque no túmulo de Eliseu só tinha ossos. Não tinha mais carne, não tinha mais estrutura humana. Eliseu se foi, mas a unção continuou. Eliseu se foi, mas a unção perdurou nos ossos dele. Que foi capaz de trazer um cara de volta à vida, apenas tocando no seu osso. Meu irmão, você tem uma estrutura todinha. O que acontece quando alguém toca em você? Pensa com você aí, o que acontece quando eu toco em alguém? Meu irmão, o cara ressuscitou uma pessoa apenas com seus ossos, sem falar nada, sem ter vida, sem ter nada. A essência de Eliseu, o original, a palavra ossos significa essência. Ei, permaneça com sua essência em Deus, que você é capaz de transformar a vida de pessoas. O Espírito Santo estava em Eliseu. A glória de Deus era tão grande em Eliseu, irmão, que os ossos dele eram carregados de unção. E aqui eu aprendo algo com esse jovem. Quando eu me encontro com a unção, a minha vida nunca mais é a mesma. No cenário dele, ele estava morto, não tinha mais chance. Mas a partir do momento que ele encontrou com a unção, que estava numa caverna, que estava num túmulo, houve vida novamente. E é isso que Deus tem para você, meu querido. Não importa o que está acontecendo na sua vida. Não se preocupe com as adversidades. Elas fazem parte do teu crescimento, elas fazem parte do teu processo. Pode todo mundo te abandonar, irmão. Pode todo mundo, pode seu pai, sua mãe, todo mundo, seus amigos, seu vizinho, pegar você e desistir de você e não dar importância para você. Como fizeram com esse jovem. Se preocuparam com os moabitas, se preocuparam com o exército inimigo que estava vindo. O papel do inimigo é esse, é paralisar o que você está fazendo em Deus e te fazer correr, te fazer fugir. Mas se você for fiel por 7 caminhos, ele vai ter que correr de você, irmão. Ei, o Espírito Santo que está em você, meu irmão, não é para ficar parado não. Deus é um Deus de ousadia, meu querido. Deus é um Deus de ousadia. O Deus que eu sirvo, Ele é um Deus poderoso. Não é eu que tenho que fugir do inimigo, é o inimigo que tem que fugir de mim. Não é o inimigo que tem que fugir de você, não é você que tem que fugir do seu inimigo não, irmão. O Deus que você serve vale mais do que um exército inteiro.
O Deus que você serve vale mais do que um exército inteiro. Mas os moabitas causavam pavor, porque todo início de ano, toda primavera era um costume. Qual o costume que o diabo tem na sua vida, querido? Qual é o pecado que você precisa ser perdoado todos os dias? O que Deus precisa fazer na sua vida para mudar a sua história? O que você precisa ser limpo, ovelha? Qual é o carrapicho que está em você que precisa ser arrancado pelo Messias? O que Deus tem que fazer na sua vida para você ser uma pessoa melhor? É um costume do inimigo todos os dias bater na porta. Ei, vamos fazer isso, cara, é bom. Você vai se divertir, você vai ter prazer. Ei, trai a sua esposa, cara. Ninguém vai saber, vamos fazer na escondida. E fica. Esse era o papel que os moabitas faziam todo início de ano. O que é início de ano? Eu entendo que é dezembro, janeiro, virou o ano. Primavera, início de ano. O que a gente faz no início de ano? A gente comemora, né? A gente fica feliz porque virou o ano. Mas Israel naquele período era triste. Era triste, era um povo oprimido, porque eles sabiam que os moabitas iam vir destruir a vida deles. Eles sabiam que o inimigo iria vir, entrar e esbagaçar com tudo, fazer um arrastão. E o papel do diabo é justamente esse. O diabo, ele faz isso hoje em dia, diariamente, constantemente, batendo na porta do teu coração, querendo entrar. Aliás, me perdoe, errei. Ele não bate, ele faz assim, ó. Deixa eu entrar, porque essa casa é minha. Mas Yeshua, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei, cearei com ele, ele comigo. Ei, Yeshua, ele é educado, ele pergunta se pode entrar. Muitas vezes, querido, tem muita gente que não quer andar com Yeshua, com Jesus, porque acha que tem que... Porque a religião construiu algo dentro de pessoas que acha que andar com Jesus é um fardo. Mas ele disse: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vou dar alívio. Jesus quer dar alívio para pessoas. Andar com Jesus não é fardo, irmão. Andar com Jesus é a solução dos seus problemas. Andar com Yeshua não é um peso, é graça, é perfeito. Meu irmão, se eu conhecesse Yeshua como eu conheço hoje, na minha adolescência, na minha infância, quando eu estava na barriga da minha mãe, se eu conhecesse Yeshua como eu conheço hoje, meu irmão, eu nunca na minha vida teria desviado. Eu nunca na minha vida, irmão, eu já fiz igual o batimento de coração no hospital que fica naquela maquininha. Eu já fui daquele jeito. Uma hora eu estava na igreja, outra hora eu estava no mundo, outra hora eu estava em cima do muro, que é do diabo também, e via. Até o dia que Yeshua me encontrou de verdade, até o dia que eu permiti ele entrar no meu coração de verdade. E deixa eu te falar, ele quer entrar no seu coração verdadeiramente, para mudar a sua vida, mudar a sua história, e parar com essa palhaçada que o diabo todo tempo quer entrar na sua vida para te destruir. Ele já foi derrotado na cruz, querido. O diabo, deixa eu te falar algo, o diabo já foi vencido. Jesus falou: não se preocupem, eu venci o mundo. Ou seja, o caminho já está pronto, irmão. A passagem já está pronta, ele já venceu tudo. O caminho por onde ele passou já está vencido. Mas existem pessoas que continuam vivendo uma vida desgraçada, miserável, de guerra 24 horas, nunca sai do deserto. Meu irmão, Yeshua passou 40 dias e 40 noites, não foi a vida toda não. E tem gente que passa a vida inteira no deserto, de em prova, nunca acaba. Uma realidade disso é porque ou a pessoa está no caminho errado, ou é porque Jesus ainda não entrou de verdade. Porque a graça... Uma vez eu aprendi com o pastor Luciano Subirá, a graça é a maior força capacitadora para você andar em santidade. Quando a graça entra, quando eu me encontro com a graça, eu sou capaz de andar em santidade. Salmo 119, verso 11 fala: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando eu guardo a palavra me proíbe de pecar. Se eu estou pecando é porque a palavra não está em mim.
Se eu continuo vivendo uma vida de pecado, é porque a palavra não penetrou o mais profundo da minha alma. Meu irmão, Deus te chamou para viver coisas tão poderosas. Deus te chamou para viver coisas extraordinárias, meu querido. Você está nessa terra, você está vivo, não é por um acaso. Você está olhando para alguém que era para ter morrido no ventre, porque minha mãe quase me perdeu, porque minha mãe fumava muito e bebia muito. O diabo queria levar minha vida naquele dia, porque ele sabia o estrago que eu ia causar no inferno. O diabo sempre vai tentar destruir a sua vida, irmão. O diabo não é teu amigo, ele te oferece aquilo que a sua podridão carnal gosta. Ele te oferece aquilo que te agrada, aquilo que é bom. Meu irmão, o pecado é bom, eu não sou hipócrita de dizer que é ruim. Mas aos olhos de Deus, isso é horrível. O pecado aos nossos olhos, para que todos nós aqui somos pecadores, só que a diferença de antes e de agora é porque a Bíblia fala que nós somos santos lutando contra o pecado e não pecador lutando contra a santidade. Antes eu era o pecador lutando contra a santidade, hoje eu sou o santo lutando contra o pecado. Jesus falou: sejam santos porque eu sou santo, ou seja, me imitem. Se eu sou santo, vocês também podem ser. Jesus, ele veio como ser humano, irmão, ele veio como carne. Jesus teve pensamentos, Jesus tinha desejos. A diferença é que ele não se entregava para tal. A diferença é que Yeshua não se entregava para os seus desejos. Entenda algo, Yeshua viveu como ser humano, apesar de ele ser Deus. Meu irmão, Yeshua largou toda a glória dele, veio para a terra viver como você vive. Então ele sabe o que você passa. Ele sabe o que você passa, meu querido. Ele não está isento, ele não está alheio do que você está vivendo. Você tá vivendo a sua vida. A sua vida para Yeshua é um Big Brother. Ele está o tempo todo de olho em você, sem tirar os olhos de você um segundo. E hoje, meu irmão, quando eu cheguei aqui, eu senti uma glória tão absurda. Eu sentia, missionário, um fogo assim ao meu redor queimando, como se o teto tivesse na minha cabeça assim, sabe? Não é porque eu sou careca não, mas é porque eu sentia mesmo um fogo queimando na minha cabeça. Vocês orando aqui, e cada palavra, e o Senhor falando de vida e de ressurreição de Lázaro. Ei, meu irmão, Deus hoje está ressuscitando sonhos mortos. Tudo que o diabo roubou de você, Deus está trazendo vida. É vida em abundância. Aonde abundou o pecado, meu irmão, superabundou a graça, superabundou vida. Aonde abundou, a abundância é algo grande, mas superabundar é muito superior. E esse é o nosso Deus. E esse é o nosso Senhor. Amém? Dê um aplauso a Yeshua. Deus está ressuscitando sonhos. Missionário, não me mata não, porque eu amassei sua Bíblia. O Senhor deixou aqui, não é culpa minha. Deus está ressuscitando sonhos. Amém? Não precisa abrir, irmão. Estou tentando acelerar. Eu falei que não consegui em 10 minutos.